Dos casamentos no céu. Como o céu é composto do gênero humano e, consequentemente, os anjos lá são de um e outro sexo, e como por criação a mulher é para o homem e o homem para a mulher, assim um pertence ao outro, e como este amor é inato em um e outro, segue-se que há casamentos nos céus como nas terras. Mas os casamentos nos céus diferem muito dos casamentos nas terras. Por isso vai se dizer agora em que consistem os casamentos nos céus, em que eles diferem dos das terras e em que eles são semelhantes. O casamento nos céus é a conjunção de dois em uma mente única. Direi primeiramente qual é essa conjunção. A mente consiste em duas partes, das quais uma se chama entendimento e a outra vontade. Quando estas duas partes fazem um, disse então que elas são uma mente única. O marido faz a parte denominada entendimento e a esposa a que se chama vontade. Quando essa conjunção, que pertence aos interiores, desce nos inferiores, que pertencem ao seu corpo, ela é então percebida e sentida como amor. Este amor é o amor conjugal. É, pois, evidente que o amor conjugal deriva a sua origem da conjunção de dois em uma somente. É isto que no céu se chama coabitação. E daí é que se diz que eles são não dois, mas um. E por isso dois esposos no céu são chamados não dois anjos, mas um anjo. Se há também tal conjunção do marido e da esposa nos íntimos que pertencem às mentes, é porque isso procede da criação mesma. Com efeito, o homem nasce para ser intelectual e assim para pensar pelo entendimento, e a mulher nasce para ser voluntária e assim para pensar pela vontade. É mesmo que se vê claramente pela índole ou inclinação inata de um e de outro, como também por sua forma. Pela índole, porque o homem age pela razão e a mulher pela afeição. Pela forma, porque o homem tem a face mais rude e menos bela, a palavra mais grave, o corpo mais duro, e a mulher a face mais delicada e mais bela, a palavra mais terna e o corpo mais macio. Semelhante diferença há entre o entendimento e a vontade, ou entre o pensamento e a afeição. Semelhante diferença há também entre a verdade e o bem, e semelhante diferença entre a fé e o amor, porque a verdade e a fé pertencem ao entendimento, e o bem e o amor pertencem à vontade. É daí que, na palavra, pelo jovem e o varão, no sentido espiritual, se entende o entendimento da verdade, e pela virgem e a mulher se entende a afeição do bem. É também por isso que a Igreja, segundo a afeição do bem e da verdade, se chama mulher e também virgem. E todos os que estão na afeição do bem se chamam virgens, como no Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Cada um, seja homem ou mulher, possui um entendimento e uma vontade, mas no homem predomina o entendimento e na mulher predomina a vontade. E o ser humano é um ou o outro conforme o que predomina. Mas nos céus não há predomínio algum nos casamentos, porque a vontade da esposa é também a do marido e o entendimento do marido é também o da esposa. Pois um ama querer e pensar como o outro, assim mutuamente e reciprocamente. Daí a sua conjunção em um. Esta conjunção é uma conjunção real, pois a vontade da esposa entra no entendimento do marido e o entendimento do marido na vontade da esposa, principalmente quando eles se olham face a face.
porque há, como já se disse acima muitas vezes, comunicação dos pensamentos e das afeições nos céus, mormente entre esposos, porque eles se amam mutuamente. Assim é evidente que a conjunção das mentes faz o casamento e produz o amor conjugal nos céus, a saber que ela consiste em que um quer que tudo que lhe pertence pertença ao outro, e assim reciprocamente. Os anjos disseram-me que, quanto mais dois esposos estão em uma tal conjunção, mais eles estão no amor conjugal, e ao mesmo tempo na inteligência, sabedoria e felicidade. Assim é, porque a divina verdade e o divino bem, dos quais procedem toda a inteligência, toda a sabedoria e toda a felicidade, influem principalmente no amor conjugal. Consequentemente, o amor conjugal é o plano mesmo do influxo divino, porque é ao mesmo tempo o casamento da verdade e do bem, pois, do mesmo modo que a conjunção do entendimento e da vontade, assim também a conjunção da verdade e do bem. Porque o entendimento recebe a divina verdade e até é formado pelas verdades, e a vontade recebe o divino bem e também é formada pelos bens, visto que o homem quer, isto é para ele um bem, e o que ele compreende é para ele uma verdade. Daí resulta que é a mesma coisa dizer conjunção do entendimento e da vontade, ou dizer conjunção da verdade e do bem. A conjunção da verdade e do bem faz o anjo, e faz também a inteligência, a sabedoria e a felicidade do anjo. Pois o anjo é anjo na relação em que o bem foi nele conjunto à verdade e a verdade ao bem. Ou, o que é a mesma coisa, ele é anjo na relação em que nele o amor foi conjunto à fé e a fé ao amor. Se o divino que procede do Senhor influi principalmente no amor conjugal, é porque o amor conjugal descende da conjunção do bem e da verdade, porquanto, como se disse acima, quer se diga conjunção do entendimento e da vontade, ou conjunção do bem e da verdade, é a mesma coisa. A conjunção do bem e da verdade tem sua origem do divino amor do Senhor para com todos os que estão nos céus e nas terras. Do divino amor procede o divino bem, e o divino bem é recebido pelos anjos e pelos homens nas divinas verdades. O único receptáculo do bem é a verdade. É por isso que todo aquele que não está nas verdades nada pode receber do Senhor nem do céu. Quanto mais, pois, as verdades no homem foram conjuntas ao bem, mais o homem foi unido ao Senhor e ao céu. Daí é que vem a origem mesma do amor conjugal. Por isso, este amor é o plano mesmo do influxo divino. Daí é que a conjunção do bem e da verdade nos céus se chama casamento celeste, e o céu, na palavra, é comparado a um casamento, e também chamado casamento. E o Senhor é chamado noivo e marido, e o céu com a igreja, noiva e também esposa. O bem e a verdade conjuntos no anjo e no homem não são dois, mas um, porque então o bem pertence à verdade e a verdade ao bem. Esta conjunção pode assemelhar-se ao que se dá no homem quando ele pensa o que quer e quer o que pensa, pois então o pensamento e a vontade fazem um, assim uma mente única, porque o pensamento forma ou apresenta em uma forma o que a vontade quer, e a vontade lhe dá o deleite. Daí vem também que dois cônjuges no céu se chamam não dois anjos, mas um anjo.
É também o que se entende por estas palavras do Senhor. Não lestes que aquele que os fez desde o princípio, macho e fêmea os fez, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne? Porque não mais são dois, mas uma carne. Aquilo que assim Deus conjungiu, o homem não separe. Nem todos compreendem tal palavra, mas aqueles aos quais foi dado. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6 e 11. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui se descreve o casamento celeste em que estão os anjos, e ao mesmo tempo o casamento do bem e da verdade. E por estas palavras, que o homem não separe o que Deus conjungiu, se entende que o bem não deve ser separado da verdade. Pelo que precede, pode-se ver agora de onde provém o amor verdadeiramente conjugal, a saber, é primeiro formado nas mentes dos que estão no casamento e depois desce e é conduzido no corpo. E aí é percebido e sentido como amor, porque tudo que é sentido e percebido no corpo tira a sua origem de seu espiritual, pois tira do entendimento e da vontade. O entendimento e a vontade constituem o homem espiritual. Tudo que desce do homem espiritual no corpo, nele se apresenta sob uma outra aparência. Contudo, é semelhante e unânime, como a alma e o corpo, e como a causa e o efeito, como se pode ver pelo que se disse e se mostrou nos 2 artigos sobre as correspondências. Ouvi um anjo descrever o amor verdadeiramente conjugal e seus prazeres celestes, declarando que é o divino do Senhor nos céus, isto é, o divino bem e a divina verdade unidos em 2 entes, ao ponto de serem não 2, mas um. Ele dizia que 2 cônjuges no céu estão nesse amor, porque cada um é seu bem e sua verdade, não só quanto à mente, mas também quanto ao corpo. Porque o corpo é a efígie da mente, pois foi formado à sua semelhança. Daí, ele induzia que o divino está em efígie em 2 esposos que estão no amor verdadeiramente conjugal, e que o divino estando assim retratado, o céu também o está, porque o céu inteiro é o divino bem e a divina verdade que procedem do Senhor. E daí vem que nesse amor foram inscritas todas as coisas do céu e tantas bem-aventuranças e delícias que elas excedem um número que ele exprimia por uma palavra, compreendendo miríades de miríades. Ele se admirava de que o homem da igreja nada soubesse a respeito, quando, entretanto, a igreja é o céu do Senhor nas terras, e o céu é o casamento do bem e da verdade. Ele dizia que ficava estupefato, pensando que é dentro da igreja, mais do que fora dela, que se cometem e que também se confirmam adultérios, cujo prazer em si não é no sentido espiritual, e por conseguinte no mundo espiritual, mais do que um prazer do amor do falso conjunto ao mal. Prazer que é prazer infernal, porque é inteiramente oposto ao prazer do céu, que é o prazer do amor da verdade conjunta ao bem. Sabe-se que 2 cônjuges que se amam são unidos mais interiormente, e que o essencial do casamento é a união dos espíritos ou das mentes. Daí também pode-se saber que, quais são em si os espíritos ou as mentes, tal é a união, e também tal é entre eles o amor.
A mente é unicamente formada de verdades e de bens, porque tudo que existe no universo se refere ao bem e à verdade, e também à sua conjunção. Por isso, a união das mentes é absolutamente tal quais são as verdades e os bens de que elas foram formadas, donde resulta que a união das mentes que foram formadas de verdades e de bens genuínos é a mais perfeita. Deve-se saber que nada se ama mutuamente mais do que a verdade e o bem. Por isso é desse amor que descende o amor verdadeiramente conjugal. O falso e o mal também se amam, mas este amor se converte depois em inferno. Pelo que acaba de ser dito sobre a origem do amor conjugal, pode-se concluir quais os que estão no amor conjugal e quais os que não estão. No amor conjugal estão os que, pelas divinas verdades, estão no divino bem. E quanto mais as verdades que estão conjuntas ao bem são reais, mais o amor conjugal é real. E como todo bem que é conjunto às verdades vem do Senhor, segue-se que ninguém pode estar no amor verdadeiramente conjugal, exceto se reconhecer o Senhor e seu divino, porque sem este reconhecimento o Senhor não pode influir nem ser unido às verdades que estão no homem. Assim é evidente que não estão no amor conjugal os que estão nos falsos, nem com mais forte razão os que estão nos falsos do mal. Nos que estão no mal, e por conseguinte nos falsos, os interiores que pertencem à mente também foram fechados. Por isso, não pode existir aí origem alguma do amor conjugal. Mas, por baixo dos interiores, no homem externo ou natural, separado do homem interno, há uma conjunção do falso e do mal, conjunção denominada casamento infernal. Foi-me permitido ver qual é o casamento entre os que estão nos falsos do mal, casamento que é chamado infernal. Há entre eles conversas e conjunções lascivas, mas interiormente eles ardem um contra o outro em um ódio mortal, que é tão grande que não pode ser descrito. Não há também amor conjugal entre duas pessoas que são de religiões diferentes, porque a verdade de uma não concorda com o bem da outra, e duas coisas dessemelhantes e discordantes não podem de duas mentes fazer uma só. Por isso, a origem de seu amor nada tira do espiritual. Se coabitam e concordam é somente por causas naturais. É por esta razão que os casamentos nos céus se contratam com pessoas que pertencem à mesma sociedade, porque elas estão em um semelhante bem e em uma semelhante verdade, e não com as que são de fora dessa sociedade. Que todos os que estão em uma mesma sociedade se acham em um semelhante bem e em uma semelhante verdade, e diferem dos que estão fora dessa sociedade, é o que se vê acima no capítulo Os céus consistem em sociedades inúmeras, número 41 e seguinte. É também o que foi representado na nação israelita, pelo fato de os casamentos serem contratados dentro das tribos e particularmente dentro das famílias e não fora delas. O amor verdadeiramente conjugal não pode existir entre um marido e muitas esposas, porque isso aniquila a sua origem espiritual, que consiste em que de suas mentes seja formada uma só. Por conseguinte, isso aniquila a conjunção interior, isto é, a do bem e da verdade, da qual provém a essência mesma desse amor.
O casamento com mais de uma esposa é como um entendimento dividido entre muitas vontades, e como um homem ligado não a uma só igreja, mas a muitas, porque assim a sua fé é dividida de modo a se tornar nula. Os anjos dizem que é absolutamente contra a ordem divina ter muitas esposas, e que eles sabem isso por muitas causas, e também por isto. Desde que pensam a respeito do casamento com muitas, eles são privados da bem-aventurança interna e da felicidade celeste, e então ficam como ébrios, porque o bem neles é separado de sua verdade. E como os interiores pertencentes à sua mente entram em um tal estado simplesmente pelo pensamento unido com alguma intenção, eles percebem claramente que o casamento com mais de uma esposa fecha o seu interno e faz que, em vez do amor conjugal, se introduza um amor lascivo que desvia do amor do céu. Eles dizem, além disso, que o homem dificilmente compreende isto, porque há poucas pessoas que estejam no amor conjugal genuíno, e que aqueles que não estão nele nada sabem absolutamente do prazer interior que reside nesse amor, pois só conhecem um prazer lascivo, que se muda em tédio depois de uma curta coabitação, enquanto o prazer do amor verdadeiramente conjugal não só dura até a velhice no mundo, mas ainda se torna um prazer do céu depois da morte. E então, interiormente, um prazer que é aperfeiçoado durante a eternidade. Eles até me disseram que as bem-aventuranças do amor verdadeiramente conjugal podem se contar por vários milhares, e que não há uma só delas que seja conhecida do homem, nem que possa ser percebida pelo entendimento de quem não estiver pelo Senhor no casamento do bem e da verdade. O amor da dominação de um dos cônjuges sobre o outro dissipa inteiramente o amor conjugal e seu prazer celeste. Porque, já se disse, o amor conjugal e seu prazer consistem em que a vontade de um seja a do outro, e isso mutuamente e vice-versa. O amor de dominar destrói isso no casamento, porque aquele que domina quer unicamente que sua vontade esteja no outro, e por outro lado, que a vontade do outro nele seja nula, de onde resulta que não há coisa alguma de mútuo. Por conseguinte, comunicação alguma de algum amor, nem do prazer desse amor com o outro, e vice-versa. Entretanto, essa comunicação e, por conseguinte, a conjunção constituem no casamento o prazer interior mesmo, que se chama bem-aventurança. O amor da dominação extingue inteiramente esta bem-aventurança, e com ela o celeste e todo o espiritual do amor conjugal, a tal ponto que não se sabe que ela existe. E se falasse a respeito, seria considerada com tanto desprezo que apenas sua menção seria motivo de riso ou de enfurecimento. Quando um quer ou ama o que o outro quer ou ama, há liberdade para ambos, porque toda liberdade pertence ao amor. Mas não há liberdade para nenhum deles quando há dominação. Um é escravo, e o que domina também o é, porque ele é conduzido como um escravo pela cobiça de dominar. Mas isto não é de forma alguma compreendido por quem não sabe o que é a liberdade do amor celeste. Entretanto, a verdade é que, pelo que acaba de ser dito da origem e da essência do amor conjugal, pode-se saber que, quanto mais a dominação entrar, mais as mentes são, não conjuntas, mas divididas. A dominação subjuga,
E a mente subjugada ou não tem vontade ou é de uma vontade oposta. Se ela não tem vontade, também não tem amor. Se é de uma vontade oposta, o ódio está no lugar do amor. Os interiores dos que vivem em um tal casamento estão em colisão e em combates entre si, como estão ordinariamente dois opostos, ainda que os externos sejam refriados e sossegados por motivo de tranquilidade. A colisão e o combate de seus interiores se manifestam depois da sua morte. Eles geralmente se encontram e então combatem entre si como inimigos e se dilaceram mutuamente, porque então eles agem segundo o estado dos seus interiores. Foi-me permitido ver algumas vezes seus combates e dilaceramentos, e alguns deles estavam cheios de vingança e de crueldade. Com efeito, na outra vida, os interiores de cada um são postos em liberdade, e não mais são retidos pelos externos como eles o eram no mundo por diferentes causas, porque então cada um é tal qual é interiormente. Em alguns existe uma sorte de aparência de amor conjugal, mas a verdade é que, se eles não estão no amor do bem e da verdade, não é o amor conjugal. É um amor que parece como conjugal por muitos motivos, a saber, a fim de serem servidos no lar, de estarem sossegados, ou na tranquilidade ou na ociosidade, ou a fim de serem tratados quando estão doentes e quando envelhecem, ou no interesse de seus filhos que eles amam. Em outros, é um constrangimento produzido pelo temor de seu consorte, por sua reputação ou por moléstias. Em outros, é a lascívia que os atrai. O amor conjugal difere também nos esposos. Em um pode haver mais ou menos, em outro pouco ou nenhum. E como ele difere, pode ser o céu para um deles e o inferno para o outro. O amor conjugal genuíno está no céu íntimo, porque lá os anjos estão no casamento do bem e da verdade, e também na inocência. Os anjos dos céus inferiores também estão no amor conjugal, mas na proporção em que eles estão na inocência, porque o amor conjugal, considerado em si mesmo, é um estado de inocência. Por isso, entre cônjuges que estão no amor conjugal, há prazeres celestes que, diante de suas almas, são brinquedos inocentes, quase semelhantes aos das crianças, porque tudo é prazer para suas mentes, pois o céu influi com sua alegria em cada coisa de sua vida. É por isso que o amor conjugal é representado no céu pelas formas mais belas. Vi-o representado por uma virgem de uma beleza inexprimível, envolta em uma nuvem de uma alvura brilhante. Disseram-me que os anjos no céu tiram toda a sua beleza do amor conjugal. As afeições e os pensamentos provenientes desse amor são representados por auras diamantinas que cintilam como carbúnculos e rubis, e isso com deleites que afetam os interiores das mentes. Em uma palavra, o céu se representa no amor conjugal, porque o céu nos anjos é a conjunção do bem e da verdade, e esta conjunção faz o amor conjugal. Os casamentos nos céus diferem dos casamentos nas terras, porque os casamentos nas terras são também para a procriação de filhos, o que não sucede nos céus. Em vez dessa procriação, há nos céus uma procriação do bem e da verdade. Se essa procriação substitui a outra, é porque esta procede do casamento do bem e da verdade, como acima se mostrou. E neste casamento, ama-se acima de tudo o bem e a verdade, e a sua conjunção.
Assim são, pois, bens e verdades que são propagados pelos casamentos nos céus. É daí que, pelas natividades e gerações na palavra, são significadas as natividades e as gerações espirituais, que são as do bem e da verdade. Por mãe e pai, a verdade conjunta ao bem que procria. Pelos filhos e filhas, as verdades e os bens que são procriados. Pelos genros e noras, as conjunções dessas verdades e desses bens, e assim por diante. Daí vem que os casamentos nos céus não são como os casamentos nas terras. Nos céus há núpcias espirituais que não devem ser chamadas núpcias, mas conjunções das mentes pelo casamento do bem e da verdade. Nas terras, porém, há núpcias, porque elas dizem respeito não só ao espírito, como também à carne. E como não há núpcias nos céus, dois cônjuges aí não têm os nomes de marido e esposa, mas cada um dos cônjuges, pela ideia angélica da conjunção de duas mentes em uma só, é chamado por um nome que significa o mútuo do outro, e assim reciprocamente. Assim se pode saber como devem ser entendidas as palavras do Senhor sobre as núpcias. Lucas capítulo 20, versículos 35 e 36. Foi-me permitido ver também como os casamentos se contraem nos céus. Em toda a parte no céu, os que são semelhantes são consociados, e os que são dessemelhantes são separados. Por isso, cada sociedade do céu se compõe de anjos que se assemelham. Os semelhantes vão ter com os semelhantes, não por si próprios, mas pelo Senhor. Ver no capítulo Os céus consistem em sociedades inúmeras, número 41 e seguintes. Dá-se o mesmo com o esposo e a esposa, cujas mentes podem ser conjuntas em uma só. Por isso, logo que se veem, eles se amam intimamente. Se veem como esposos e entram em casamento. Daí que todos os casamentos do céu vêm do Senhor só. Também celebram-se festas, o que se realiza em uma reunião numerosa. As festividades diferem segundo as sociedades. Os casamentos nas terras, sendo as sementeiras do gênero humano e também dos anjos do céu, pois que, como se mostrou acima em um artigo próprio, o céu vem do gênero humano, e sendo os casamentos de uma origem espiritual, a saber, do casamento do bem e da verdade, e o divino do Senhor influindo principalmente sobre esse amor, que é o amor conjugal, resulta que, aos olhos dos anjos do céu, eles são santíssimos. E em ordem inversa, os adultérios, sendo contrários ao amor conjugal, são considerados pelos anjos como profanos. Pois, do mesmo modo que nos casamentos os anjos consideram o casamento do bem e da verdade, que é o céu, do mesmo modo nos adultérios eles consideram o casamento do falso e do mal, que é o inferno. Por isso, desde que apenas ouvem pronunciar a palavra adultério, eles se afastam. É também por isso que o céu é fechado ao homem quando ele comete por prazer um adultério. E quando o céu se lhe fechou, o homem não reconhece mais o divino, nem coisa alguma da fé da Igreja. Que todos os que estão no inferno sejam contra o amor conjugal é o que me foi permitido perceber pela esfera que daí se exalava, e que era como um perpétuo esforço para dissolver e violar os casamentos. Por essa esfera pude convencer-me de que o prazer que reina no inferno é o prazer do adultério,
e que o prazer do adultério é também o prazer de destruir a conjunção do bem e da verdade, conjunção que faz o céu. Daí resulta que o prazer do adultério é o prazer infernal, diametralmente oposto ao prazer do casamento, que é o prazer celeste. Havia certos espíritos que, por um hábito contraído na vida do corpo, infestavam-me com uma habilidade particular, e assim por influxo bastante brando, como ondulante, qual é geralmente o influxo dos espíritos probos. Mas percebi que havia neles astúcias e outras coisas semelhantes, com o fim de seduzir e enganar. Dirigi, enfim, a palavra a um deles que havia sido comandante de exército, como me disseram, quando vivia na vida do mundo. E, como percebi que havia lascívia nas ideias de seu pensamento, conversei com ele a respeito do casamento, em uma linguagem espiritual, com representativos que exprimiam plenamente os sentimentos e muitos deles num só instante. Disse-me ele que, na vida do corpo, tinha considerado os adultérios como coisa nenhuma. Permitiu-se-me que lhe respondesse que os adultérios são abomináveis, ainda que, aos olhos dos que os cometem, pareçam, por causa do prazer que eles encontram e por causa da persuasão que daí provém, que não são tais, e até que são lícitos. Que ele devia também saber que os casamentos são as sementeiras do gênero humano e, por isso mesmo, as sementeiras do reino celeste, e, por consequência, eles nunca devem ser violados, mas devem ser encarados como santos. Ademais, ele devia saber, por se achar na outra vida e em um estado de percepção, que o amor conjugal desce do Senhor pelo céu, e que deste amor, como de um pai, deriva o amor mútuo que é o fundamento do céu. E ainda mais, que os adúlteros, por pouco que se aproximem das sociedades celestes, percebem o cheiro infecto que está neles, e se precipitam daí para o inferno. Que, pelo menos, ele teria podido saber que violar os casamentos é agir contra as leis divinas, contra as leis civis de todos os reinos e contra a luz real da razão, pois é agir não só contra a ordem divina, mas até contra a ordem humana e outras coisas mais. Ele respondeu-me, porém, que não tinha tido tais pensamentos na vida. Ele queria raciocinar para ver se assim era, mas lhe foi dito que a verdade não admite raciocínios, porque os raciocínios tomam a defesa dos prazeres, por conseguinte, a dos males e dos falsos, e que ele devia primeiro dirigir seu pensamento sobre as coisas que lhe tinham sido ditas, porque elas são verdadeiras, ou então sobre este princípio bem conhecido no mundo, que ninguém deve fazer a outrem o que não quer que lhe façam. Pois, se alguém houvesse seduzido por este modo sua esposa, a qual ele houvesse amado, como tal se dá no começo de todo casamento, e se, em seu estado de cólera, ele discorresse sobre tal assunto, ele teria pensado que os adultérios são abomináveis. E então, sendo dotado de inteligência, ele teria, mais do que todos os outros, se confirmado contra tais atos, até o ponto de condená-los ao inferno. Mostrou-se-me como os prazeres do amor conjugal progridem para o céu, e os do adultério para o inferno. A progressão dos prazeres do amor conjugal para o céu consiste em bem-aventuranças e em felicidades continuamente mais numerosas, até se tornarem inúmeras e inefáveis. E era tanto mais inumeráveis e inefáveis, quanto mais a progressão era interior.
de tal sorte que elas alcançavam as bem-aventuranças e as felicidades mesmas do céu interno ou céu da inocência, e isto pela maior liberdade, pois toda a liberdade vem do amor. Consequentemente, a maior liberdade provém do amor conjugal, que é o amor celeste mesmo. Mas a progressão do adultério se dirigia para o inferno, e por graus até ao inferno mais profundo, onde só havia crueldade e horror. Tal é a sorte que espera os adúlteros depois da sua vida no mundo. Por adúlteros se entendem aqueles que sentem prazer nos adultérios e não encontram prazer algum nos casamentos.